Saudações, meus caros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, clicando nesse botão vermelho e ativando as notificações. Você clica no sininho lá do botão vermelho, vai aparecer 3 opções, você clica em todas para receber todas as notificações do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, de certa forma, ele está envolvido em todos nós. Né? Todos nós passamos em algum momento por esse tema, que é o tema da solidão. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Então vem comigo. Solidão. Solidão é algo que machuca, que dói, que todo mundo tem medo. E se a gente for pensar, eu atendo algumas pessoas e converso com amigos, e até eu mesmo no meu processo de análise, de procura, de fazer terapia, eu me deparei com esse medo como uma grande razão do meu sofrimento, principalmente de crise de ansiedade e problemas em relacionamento, no trabalho, com amigos. A gente vai ver que a solidão ela perpassa muito desses problemas. O medo da solidão, né? Não a solidão. A gente vai entendendo com o tempo, com o amadurecimento e a análise, a terapia nos ajuda muito nisso, a entender que a solidão não é um problema. O problema é o medo que nós temos diante dela, né? De pensarmos que sozinhos o nosso eu, que a gente não dá conta, né? Que a gente desfalece. E por que a gente tem esse medo da solidão? Ele é muito facilmente compreensível ao entender que nós, como seres humanos, como espécie humana, como uma espécie animal, nós somos muito seres sociais, dependentes, né? E nosso processo de formação, ele se dá completamente pelo processo de dependência. Então nós, quando nascemos com desamparo total. Já falei isso aqui em outros vídeos. Se nós formos deixados à nossa própria sorte, nós morremos. Então nós precisamos dos nossos genitores, né? Ou criadores, sejam eles pais, mães, ou quem quer que seja, que ocupe essa função de cuidador primordial. Então nós temos essa dependência total quando nascemos. Esse medo, né? Esse desamparo primordial quando nascemos, que se alguém ali não tiver um outro para nos alimentar, para nos dar o de comer, a gente morre. Então a gente cresce. Lógico que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tornando mais, vamos tendo mais autonomia. Lógico que não deixamos de ser dependentes, mas vamos tendo mais autonomia. Mas esse processo ele continua, porque a gente precisa do outro, de certa forma, para formar quem a gente é. Então esse processo que a gente chama de processo, né, de espelho, para a gente formar o nosso eu, para a gente formar quem a gente é, primeiro a gente olha no outro. A gente busca no outro quem a gente é. Então, nossos pais, o que nossos pais esperavam da gente, o que eles planejaram, qual foi a história que eles criaram. Então, primeiro a gente embarca nessa história. Depois que a gente cresce em processo de desenvolvimento, processo de socialização da escola, a gente vai tendo os amigos, e aí a gente consegue separar um pouco dos... A gente consegue separar um pouco dos pais na adolescência, a gente tenta fazer essa rebeldia, essa separação, que ela é importante mesmo. Esse processo da gente conseguir falar, olha, o que o meu pai sonhou para mim é uma coisa, o que a mãe sonhou para mim é outra coisa. Agora, o que eu desejo, qual que é o meu desejo é outra, mas leva um tempo também. E aí na adolescência a gente vai no desejo do outro, dos amigos. Então a gente procura socializar em grupo, a gente procura estar em grupo para formar o nosso eu um pouco diferente dos nossos pais. Mas esse processo ele deve continuar. O problema é que muitas vezes a gente para nessa, e que está acontecendo muito hoje, essa adolescência tardia, onde que a gente continua nesse processo de grupo. Ou seja, o meu eu é aquilo que o outro diz. Eu vou, para mim, manter a minha essência, manter quem eu sou, para mim conseguir existir, eu vou pegando modelos, vou pegando desejos, vou pegando vontades do outro.
Então a gente tem esse processo de grupo, e aí muitas pessoas você vê que elas agem por grupo, seja um grupo religioso, então ele é altamente dependente do grupo religioso, seja um grupo de futebol, uma torcida de futebol, seja grupos políticos, né, de extrema direita, de extrema esquerda. Então muitas pessoas, mesmo quando adultas, elas ficam altamente dependentes do grupo, né? Justamente por quê? Para não se sentirem sozinhas. Porque quando elas não estão no grupo, quando elas não têm um outro para dizer quem elas são, elas ficam num vazio tremendo. E aí que entra por que a solidão é importante, né? A gente não ter medo da solidão. Quando a gente vai para um processo de terapia e a gente entende esse medo, a gente vai entender que o medo da solidão, na verdade, está no medo, no processo doloroso de descobrir quem a gente é de verdade, por nós mesmos. Quando a gente tira essas camadas, né? O outro paterno, o outro materno, o grande outro social, o grupo, e a gente encontrar de fato o nosso desejo essencial. Qual que é o nosso desejo? Quem eu sou, na verdade? O que eu desejo, na verdade? E se encontrar com isso é muito doloroso, né? Com o nosso desejo, às vezes, o nosso desejo ele vai contra aquilo que a sociedade aprova, contra aquilo que é majoritário. Então, às vezes, isso implica eu ter que se afastar, ou implica eu sofrer preconceitos. Então, esse medo da solidão, ele está em voga nisso. Por isso que muitas pessoas, às vezes, acham mais fácil seguir o grupo, né? Então, seguir aquilo, as pautas, aquilo que é majoritário. Eu não esqueço uma frase que uma vez minha mãe me disse, diz assim, ó, meu filho, se você não ter filho, não existe felicidade. E até essa questão que muitas pessoas têm, né? Sejam casais LGBT, que ia mais, ou mesmo casais héteros, que às vezes não têm vontade de ter filhos, mas às vezes pela pressão do outro, né, acabam tendo filho, mais por essa pressão, porque o outro diz, olha, se você não ter filho, você não vai ser feliz. Na minha mãe, por exemplo, mesmo eu vejo um pouco dessa questão de que como que está envolvido com o medo da solidão também, ou seja, o ter filho é uma forma de eu não me imaginar só. Eu tendo filho, eu imagino, olha, eu não vou envelhecer sozinho. Porque o medo da solidão também está com medo do envelhecer, né? Porque a gente sabe que a gente vai envelhecer. E assim como nós nascemos desamparados, muitas vezes nós morremos desamparados sós, né? Não é que a gente não tenha família, que a gente não tenha apoio, mas assim, o processo de enfrentamento, quando eu, por exemplo, converso com pessoas que estão, né, enfermas, em leito de morte, né, desenganados pelos médicos, eu vejo isso, assim, no final, mesmo que você esteja amparado pela família, você vai encarar ali a morte, o medo da morte sozinho. E o envelhecimento também, a gente sabe que com o envelhecimento os grupos eles ficam menores, a gente passa a ter menos pessoas ao nosso redor. Então esse medo vai nos mobilizando, assim, o que eu posso fazer para me cercar de pessoas? Ah, então eu ter filho, eu vou manter a casa cheia. E aí muitas mães passam por esse medo da solidão quando os filhos crescem e saem de casa. E aí tem a síndrome do ninho vazio. Mas sempre o medo de estar só, né? Esse medo, ele muitas vezes faz com que a gente se mantenha em relacionamentos ruins, que já não dão mais certo, mas a gente não tem coragem de sair, porque a gente fica, e aí, eu vou ficar só? Que a gente mantenha em trabalhos que a gente não esteja satisfeito, que a gente mantenha amizades que a gente não faz bem pra gente, mas a gente fala, e aí, se eu sair, eu vou ficar só? Então, o medo de estar só, o medo da solidão, ele vai paralisando a gente em um tanto de coisa. E aí, quando a gente dá conta que, peraí, a solidão não é um bicho-papão que a gente não possa dar conta dela, até porque a gente não precisa vencê-la, não é um monstro que a gente tem que vencer, na verdade, é algo que a gente tem que aprender a lidar, que faz parte, que é constitutivo, que faz parte da nossa existência, do nosso ser, que a gente tem que lidar com isso. A gente passa por uma transformação. Quando a gente aceita esse processo de falar assim, deixa eu encarar a solidão de frente, deixa eu refletir sobre a solidão. E a reflexão da solidão, que a gente pode pensar como uma solitude, né? Que é essa reflexão do estar só em alguns momentos, que a gente vai olhar para dentro.
em vez de ficar ali intertido com o grupo, com os desejos do outro, com as aspirações do outro, ideologias do outro, a gente vai olhar pra gente e pensar assim, quem eu sou? Depois disso tudo que eu passei, pela minha criação, pela toda a bagagem que eu trouxe, agora que eu sou adulto, quem eu sou? Qual que é o meu desejo? Qual que é a minha fantasia? E aí que a gente vai se perguntando. E isso vai nos ajudando a lidar, a minar um pouco essa dor que a solidão, realmente esse vazio que a solidão implica, traz junto consigo, né? A angústia, que a gente chama dessa angústia. Então é doloroso, mas é importante. Então não tenha medo da solidão. Aproveite o medo da solidão para você procurar uma terapia, procurar uma análise, ou mesmo refletir consigo mesmo, se você não tiver condições de fazer uma terapia, de pensar assim, por que eu tenho esse medo de estar só? Qual que é o problema de estar só? E aí você vai conseguindo alguns momentos, tirando alguns momentos para estar só. Tem pessoas que fazem isso, né? Vão para uma viagem sozinhos, se afastam por um tempo, para tirarem tempo consigo. Tem pessoas que elas não se dão esse tempo consigo mesmo, né? Elas estão o tempo todo procurando, ou tá em festa, ou tá com alguém, ou tá junto, não saem de casa, né? Quantos adolescentes tardios um pouco tem a ver com isso, né? Quantos adultos, né? Que eles ficam na casa dos pais, então eles envelhecem, eles, né, formam, crescem, continuam na casa dos pais e não fazem esse processo de às vezes morar só. Isso, se você não está morando com seus pais, isso te ajuda a amadurecer essa questão da solidão, de quem você é. E muitas pessoas, por não passarem por esse processo, vão ficando num processo de adolescência tardia, né? Adolescentes para o resto da vida, que não conseguem amadurecer, que é o que a vida adulta traz, que é esse amadurecimento de aprender a estar só, aprender a lidar com a solidão, aprender que a solidão não é um problema. Na verdade, a solidão é uma oportunidade para a gente lidar, enxergar o nosso próprio desejo. Quando as outras vozes silenciam, a gente consegue ouvir a nossa voz interna, de quem nós somos, né? Um pouco, ter uma noção um pouquinho de qual é o nosso desejo, o que a gente busca. E aí a gente consegue uma tranquilidade um pouco maior. A gente consegue superar questões, a gente consegue estar mais tranquilo na vida diante disso, porque a gente aprende assim, olha, eu vou continuar seguindo. Se eu tiver um relacionamento que terminar, eu vou sofrer, mas eu vou continuar existindo. Se eu deixar esse grupo aqui que eu percebo que não está legal, esse grupo de amizades ou esse trabalho, quantas pessoas, por exemplo, que elas trabalham loucamente para não ficarem só, né? Medo de estar só. Esse ano mesmo eu passei por uma oportunidade muito bacana, que como veio a pandemia, eu tive 4 meses de férias prêmio, eu tive que ficar afastado do trabalho. E eu pensei assim, eu não podia ir para casa da minha família, que meus avós são idosos e tal. Eu pensei assim, o que eu vou arrumar? 4 meses ficando dentro de casa, eu não vou dar conta. E a questão da ansiedade, eu vou ficar muito ansioso. E impressionante, esses 4 meses que eu fiquei sem trabalhar em casa, eu moro sozinho, eu fui vendo que quando a gente passa um tempo maior, né, sós com a gente mesmo, no meu caso que foi longe do trabalho, o que acontece é que a gente se reinventa, a gente abre oportunidade para a criatividade. E aí você descobre, você aprende novas coisas, você se enxerga melhor. Lógico que esse processo meu não foi fácil, assim, né? Eu tive o auxílio da terapia, que me ajudou muito a lidar com esse medo da solidão, que eu tinha extremamente esse medo. E hoje eu vejo, lógico que a gente sempre continua, um momento ou outro, a gente, né, ainda fica com esse medo, mas a gente lida melhor com ele. A gente aprende que não é um problema que a gente tem que resolver. A gente aprende a lidar com ele. E aprende que estar só muitas vezes é uma oportunidade da gente ter uma criatividade, da gente se reinventar, da gente mudar, da gente enxergar coisas que a gente não enxerga quando a gente está na multidão, está seguindo o grupo, seguindo o outro ali e não pensando, não refletindo em qual que é de verdade o nosso desejo. Então fica essa reflexão para vocês hoje, de se trabalhar isso. Às vezes sozinho não dá para trabalhar a solidão, por isso que o processo de terapia é muito importante.
Mas quando você não pode, né, faça experiências às vezes de, olha, vou fazer uma viagem sozinho, vou passar um tempo só, ou olha, eu moro com meus pais, vou tentar morar um tempo só, porque às vezes as pessoas não tomam essa decisão e aí elas não conseguem, por não estarem um tempo só. Eu falo que quando eu saí da casa dos meus pais e vim morar sozinho, isso me ajudou demais. Lógico que no começo esse medo da solidão, ele toma conta da gente. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo um pouco e com a terapia também você vai entendendo a importância que de trabalhar a solidão, trabalhar esse medo da solidão, ele é fundamental para uma renovação, para um crescimento, um amadurecimento gigantesco de nós mesmos, para a gente entender. E aí a gente passa, quando a gente passa de diminuir ou perder esse medo de estar só, a gente passa a ter um poder muito grande, porque o outro não consegue nos controlar mais quando a gente não tem medo da solidão. Quando você está em uma situação ruim, uma amizade ruim, você fala, olha, eu posso terminar, eu vou passar um tempo só, sem amigos, mas depois eu faço outros amigos. Ou estou num relacionamento, eu não fico dependente daquele relacionamento, porque eu sei que assim, olha, se terminar, eu vou dar conta de ficar só um tempo, e depois eu vou me erguer. Então a gente se torna muito mais fortes quando a gente trabalha o nosso medo da solidão. Então essa é a minha dica para vocês hoje. Muito obrigado. E todos vocês, uma boa semana.